Oi, meu coração. Vamos continuar contando o sobrenatural que eu vivi? Mas antes disso, vamos orar rapidinho? Que o Senhor dos Exércitos cuide de cada um dos seus no dia de hoje. Que nosso Deus Todo-Poderoso limpe a sua casa de todo mal, de toda inveja. Que todos os impedimentos saiam do teu caminho. Que tudo aquilo que foi enviado de ruim para a tua vida seja quebrado. Pela autoridade e poder do nome de Jesus Cristo. Eu declaro isso. Amém? Olha, meu amor. Aqui eu vou contar algo que aconteceu aqui e outro na Bahia, tá? Eu vou contar primeiro o que aconteceu na Bahia. Na Bahia eu tinha faixa, eu não lembro, olha, é que nem eu falei pra vocês, é muito tempo, são coisas assim que eu não guardo muito, datas, idade, eu falo mais ou menos, tá? Então, esse acontecimento, eu creio que eu deveria ter de 10 para 11 anos. Que eu estudava e chegava da escola, quase sempre eu estudava à tarde nessa época, e eu chegava mais ou menos da escola umas 5 e pouca por aí da tarde. E era esse horário também que acontecia mais ou menos essas coisas. Como eu falei aqui, os meus pais, no início, eles eram católicos, né? Uma parte era católica, outra parte... Era tudo... Cada um era uma mistura, né? De mesa branca e tal. Então, aí o que acontece? A gente cresceu em um lar assim. E meu pai, ele tinha muitas imagens. Ele tinha imagem de Santa Bárbara, imagem do Sagrado Coração de Jesus, São Jorge. Muitos eu não lembro. Tinha várias imagens. E tinha o cantinho, né, de oração dele, né, onde ele acendia as velas e tal. E essas imagens ficavam todas ali na parede, arrumadinhas e tal. Que meu pai era muito caprichoso com as coisinhas dele. E tinha ali o altar, onde ficavam as velas, tudo bonitinho. Então, sempre quando eu chegava da escola, esse horário mais ou menos, eu passava, pra gente entrar, a gente tinha que passar pelos altares, pelo altar. A gente tinha que passar pelo altar, pelas imagens. E sempre quando eu passava, quase sempre não tinha ninguém. Nesse horário quase sempre não tinha ninguém. Minha mãe, ela trabalhava nessa época no hospital da Irmã Dulce. E meu pai ficava ele ficava mais no quarto. Meus irmãos, cada um em um canto, então a sala e o lugar do altar quase sempre estava vazio, não tinha ninguém. E eu entrava, mas assim que eu colocava o pé na porta de casa, já começava a me arrepiar. Olha, meus amores, em nome de Jesus, me entenda. Em momento nenhum eu quero falar mal das imagens, porque eu tenho muitos amigos que amo muito, que ainda são católicos, pessoas de ótimos corações. Olha, por favor, me entendam, tá? Eu vou contar o que eu vivi, o acontecido, não falando mal, não denegrindo imagem, de maneira alguma, por favor. Então, meu coração, nessa época, eu nem sonhava de ser cristã, nada disso. A gente era tudo o que nossos pais eram, né? Então, ali, cada vez que eu entrava, já começava a me arrepiar na sala. Por quê? Porque eu não gostava de olhar para o lado aonde ficavam as imagens. Principalmente da Santa Bárbara, né? Principalmente da Santa Bárbara. Que até eu questionei meu pai por que ele colocou meu nome de Bárbara, se era porque ele gostava muito da Santa Bárbara. E não foi isso. Ele fez uma confusão. A minha mãe mandou que colocasse Débora. E lá ele colocou Bárbara. Porque ele gostava muito da doutora Bárbara, que era amiga dele, no consultório que meu pai também trabalhava.
na enfermagem. Bem, então, tudo bem. E aí, o que acontecia? Cada vez que eu entrava, que eu olhava para o lado da Santa Bárbara, aquele rosto dela se mexia. Entendeu? O rosto dela se mexia. Tipo assim, piscava, né? Assim, para mim. Não é a imagem em si. Por favor, me entendam. Eu não sei dizer o que era. Mas eu sei que alguma coisa se aproveitava da imagem para fazer aquilo, é claro, né? Então, a imagem se mexia, a imagem fazia assim, ó, tipo assim para mim. Eu ficava apavorada com aquela situação. Tanto que eu já nem olhava direito para aquele lado, porque eu ficava apavorada. E aí eu olhava para o outro quadro, que chamava Sagrado Coração de Jesus. Aquele quadro parecia que estava vivo, sabe? Vocês sabem mais ou menos como é que é. Eles têm um coração, tem umas coisas assim, e aquilo ali parecia que estava vivo, parecendo que estava... que eu via, era algo muito... Você vê que desde de criança que eu vejo as coisas. Então era algo muito assim, que me chamava muito a atenção, mas ao mesmo tempo era muito assustador. Tanto que quando meu pai falava, vamos orar, vamos se ajoelhar de frente às imagens. Gente, eu tinha muito medo. Eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia repetir as orações, né, que meu pai orava, que era na época o Pai Nosso, o Credo, né, as Ave Maria, eu não conseguia. Eu ficava de cabeça baixa, eu não olhava, e se eu olhava um pinguinho assim, mas aquele pavor, aquele medo. Eu fiquei tão aliviada quando meu pai mudou tudo de lugar, porque eu não tinha mais que passar pelaquela situação. Então, eu não sei explicar o que era. Gente, eu não vou aqui entrar em, ai, porque era isso, porque era aquilo, por quê? Aonde, nas denominações as quais a gente aprendeu, tudo deles é demônio. Foi demônio, é demônio que usava. Gente, eu não sei. Então eu não posso dizer que era demônio, que não era demônio, o que era. Eu sei que eu via isso acontecer. Entendeu? Então essa era uma das situações. Outra situação, aqui. Olha, essa aqui já, isso aí era lá em Salvador, na Bahia, tá? Essa aqui era aqui, já. Eu tava na minha casa, dormindo, né, com meu esposo, e eu levantava, ia fazer alguma coisa assim, né, no banheiro, alguma coisa e tal. Aí de vez em quando, aí quando eu pensava que não, eu olhava, umas 2 vezes isso aconteceu, só com essa pessoa, com meu esposo. Que já aconteceu com outros também. Aí eu olhei assim na cozinha, ele tava lá, bebendo água, mexendo. E eu, tudo bem, dei a volta, voltei pro quarto. Quando eu olhei no quarto, ele tava dormindo. Dormindo mesmo, um sono pesado. E eu voltar na cozinha para ver se ele tava lá. E ele já não tava mais lá. E eu acordava ele. Eu falava, você levantou? Né? Você levantou? É que eu chamava ele de nego. Ô, nego, você levantou? Você tava na cozinha? Ai, ele, você tá doida, mulher? Eu tava dormindo. Oxi, amor, você me acorda uma hora dessa e me perguntar se eu tava na cozinha. Eu tava aqui. Você tá entendendo? Isso aqui? Eu via ele na cozinha, bebendo água, normal, natural. E ele tava dormindo. Também não sei te dizer quem era, o que era, como era. Eu não sei o que era aquilo. Mas eu vi. Algumas vezes eu já vi ele chegar do serviço antes dele chegar. Entende? Eu via ele abrindo o portão, eu via ele entrando. Né? Eu via até a tosse, que ele tem uma mania de ficar... Eu via ele fazer isso. E eu pensava que ele já entrava. Aí eu falava, oxe, que demora essa? Entrou e ainda não abriu a porta? Que eu ia ver, ele ainda não tinha chegado. Então são coisas que eu não sei explicar. Aí demorava alguns minutos, sim, aí ele chegava. Sabe?
E não era só também com ele. Eu já vi isso algumas outras vezes. Você tá entendendo? Outra situação aqui, eu vou contar essa aqui. Quando a gente morava em Itaberaba, eu não lembro bem se era Itaberaba, gente. Eu tenho muito medo de inventar coisas, sabe? Ainda agora mesmo eu estava orando, falando com Deus. Eu falei, Senhor, olha, me traga à memória somente aquilo que eu vivi. Aquilo que não tem importância, que eu não vivi, tira de mim. Para mim, falar somente aquilo que eu vivi. Então, meu amor, meu pai, ele tinha me presenteado com uma boneca que era maior do que eu. Eu não lembro ali que idade eu tinha. Eu sei que a boneca era maior do que eu. Tinha aquelas manias, né, de aquelas boneconas enormes, sabe? E meu pai, ele tinha comprado essa boneca pra mim, ela era maior do que eu. No início eu gostei muito dela, eu só ficava com ela pra lá e pra cá. Quando é um belo dia, eu tinha colocado essa boneca em um lugar. Eu não me lembro perfeitamente a situação, como foi. Eu só me lembro do acontecido, tá? Como foi, o que estava fazendo, eu não lembro direito, tá? Às vezes me vem assim umas lembrançazinhas, mas eu não lembro direito do que eu estava fazendo. Eu lembro do que aconteceu. O que aconteceu foi o quê? Que essa boneca andou sozinha. Ela não tinha negócio de pilha, de bateria, de nada disso não. Eu sei que essa boneca, ela andou até mim. Misericórdia. Ela andou até hoje, eu não gosto muito de boneca, não. Ela andou até mim, sozinha. E era muito difícil para mim contar essas coisas. Porque as pessoas não acreditavam, achavam que era coisa de criança, era coisa da cabeça, sabe? Algumas coisas que eu vivi, gente. Então isso foi umas coisas que eu vivi. Algumas das coisas. E eu vou contando. E se vocês acreditar, me ajuda para que outras pessoas saibam que o sobrenatural existe, que o mundo espiritual existe, que existe esse tipo de coisas. Gente, eu vivi isso. Eu vivi muitas coisas também muito bonitas. Eu já passei por muitas situações. E que eu gostaria muito de contar, gostaria muito de compartilhar. E você me ajuda também compartilhando com outras pessoas. Se inscreve no canal, dá um like. Porque eu vou contando. Eu vou contando essas coisas. E vou intercalar com algo que o Senhor está colocando no meu coração. Porque está havendo muita confusão. E muitas pessoas estão deixando de ser abençoadas. Porque a Bíblia, ela se revelou já. E muitas pessoas estão fazendo confusão. Estão usando a Bíblia de maneira errada. Então o Senhor, ele também está me incomodando para intercalar esse assunto, que eu vou gravar já outro vídeo. Eu não sei que hora, porque aqui a minha casa parece a Arca de Noé. De bicho, de animais. Então é só Deus na causa. Então, eu vou ver que hora que eu vou gravar. Primeiro eu tenho que orar, tenho que buscar a palavra. Para que o Senhor me dirija no que o assunto que o Senhor quer que eu traga, como começar esse outro assunto, e vou começar. E peço a vocês que, em nome de Jesus Cristo, me ajuda nessa caminhada, que eu vou trazer o melhor de mim. Eu sou uma pessoa que eu vivi muitas situações, então por isso que hoje eu ajo desta maneira. Eu vou agir sempre com a verdade. E que o Senhor dos Exércitos abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. E que o que você fizer por mim, que o Senhor dos Exércitos faça 10 vezes mais por você. Que a sua vida seja ricamente abençoada. Tá bom, meu amor? Não esquece. Dá um like, compartilha, comenta. Na medida do possível eu respondo, tá? E muito, muito obrigado por você que tá aqui prestigiando esse canal que tá novinho agora. Muito obrigado mesmo, tá bom? Fica na paz, meu querido.